Em 2002, Mike Webster, talvez o maior center de todos os tempos da NFL, ganhador de 4 Super Bowls pelos Steelers em uma só década, faleceu. E toda a torcida de Pittsburgh ficou muito triste, cara, mas já antes da morte dele, o pessoal às vezes zoava ele porque ele era meio doido, já tinha brigado com a esposa, muitos diziam que ele tava morando num carro e ficando meio maluco e tudo mais. Quando ele morreu, o pessoal falou, puta, era o Mike Webster e tudo mais. Mas teve um legista, um médico legista que veio da Nigéria, chamado Dr. Bennett Omalu, que fazia autópsia ali em Pittsburgh, bem perto do estádio inclusive, e achou muito bizarro um cara da idade do Mike Webster ter morrido, sendo que teoricamente ele não tinha sinais de demência, de Alzheimer e coisas que fariam isso acontecer numa idade tão jovem como a dele, que tinha um pouco mais de 50 anos. Então ele resolveu averiguar mais a fundo, e essa foi a pior e a melhor coisa que aconteceu com o Dr. Omalu, porque foi aí que ele descobriu uma das coisas que mudaria a NFL para sempre. E quando você mexe na NFL de fora, ela não gosta geralmente. Hoje a gente vai falar do filme Concussion, que em português é Desafiando Gigantes, e é uma das poucas vezes em que a tradução do filme é bem melhor que o original. É claro que Concussion, concussão, é um resumo perfeito do filme, mas Desafiando Gigantes é perfeito pro enredo, cara. É um filme estrelado pelo Will Smith de 2015, e eu arrisco dizer que é o melhor filme de NFL, da temática NFL. Se você quer curtir mais filmes que falam sobre como é dentro do campo e tudo mais, tem outras opções maravilhosas, mas esse Desafiando Gigantes, ele fala muito sobre a liga, sobre o lado negativo do esporte que a gente tanto ama, e é um filme obrigatório para fãs de futebol americano. Mas a NFL não gostaria que fosse assim. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Naquele começo de milênio, 2002, o Mike Webster não foi o único jogador, inclusive não foi o único jogador dos Steelers que faleceu jovem demais, com sintomas esquisitos na cabeça, demência e tudo mais. Foi o Terry Long, o Justin, belo nome aliás, Strzelczyk, jogadores dos Steelers que tinham algumas coisas em comum. Uma carreira muito longeva, que ficaram mais de 20 anos do high school pro profissional, jogando numa posição muito difícil, que é a de linha ofensiva, defensiva, cornerbacks que fazem muita pancada, running backs também e tudo mais. E aí o Dr. Omalu, ele resolveu pesquisar isso mais a fundo, e quanto mais fundo ele ia, pior ficava. O que ele percebeu? Que um jogador como o Mike Webster, que ficou na liga por 18 anos, com pancada atrás de pancada, todos os domingos, várias e várias, teria mais ou menos 70 mil pancadas na cabeça nesse período. E aí, uma cena muito legal do filme, em que ele pega uma jarra com um pouco de água e, se eu não me engano, um pêssego, uma fruta dentro. E aí ele bate, pá! E bate, pá! E ele fala, isso é o cérebro. O cérebro não tá ligado ao crânio de forma nenhuma, ele tá lá descansando num fluido. E aí ele até compara com alguns animais, o pica-pau e outros pássaros, que eles têm o corpo feito pra ficar batendo a cabeça o tempo inteiro, porque tem proteção no cérebro. O ser humano não tem. E mesmo assim, esses seres humanos são colocados em campo para bater a cabeça várias e várias vezes. Quem acompanha a liga hoje sabe como é isso, mas na época que o Dr. Omalu começou a vir com essas pesquisas, cara, foi tenso. O filme é baseado em história real, então é claro que deve ter coisas aumentadas para criar dramaticidade, mas eu vou ser bem sincero com você, eu pesquisei bastante depois de assistir o filme, né? E o que você vê é que é difícil acreditar que aquilo não aconteceu, cara. Quando o Dr. Omalu começou a fazer esses testes, começou a avaliar, fazer exames com o cérebro desses jogadores falecidos, ele foi vendo uma constante de que esses jogadores expostos à pancada na cabeça tanto, muitos anos depois de aposentar, começavam a ter um atrofiamento, começavam a ter problemas no cérebro, e ele chamou isso de ETC, ou em inglês CTE, né? A encefalopatia traumática crônica. Isso é uma doença uma doença degenerativa cerebral que acaba acarretando esses jogadores, muitos deles,
depois de tantos anos expostos a essas pancadas. Então, quando o Mike Webster morreu, a torcida ficou triste porque o cara tinha sido muito importante para os Steelers, a NFL ficou triste porque é sempre triste quando um jogador morre, e aí vem um doutor que veio da Nigéria, então já tinha aquele preconceito com um cara que não era americano, falando uma coisa: de repente a liga é a culpada. De repente isso é mais do que uma morte porque o cara teve algum problema de degeneração como amnésia, demência, Alzheimer ou qualquer coisa assim. Não! E se for por causa dessa carreira dele toda? E quando você vê esse filme, a gente que é fanático por futebol americano, você fica tipo, pô, mano, mas é mó legal, tá ligado? Eu não queria que fosse assim, mas o filme é pesado, assim, porque coloca a NFL numa posição de talvez culpada. Só que fica pior, porque quando o Dr. Omalu publica o seu artigo científico e isso vem à tona, a primeira reação da NFL, e uma reação muito forte, é de calar e desmentir o Dr. Omalu, falando que o comitê de médico da NFL já pesquisou muito sobre isso e que é uma fraude tudo isso que o Dr. Omalu tá falando, que ele tá ficando maluco e tudo mais. E é aí que a gente chega no negócio do desafiando gigantes. O Dr. Omalu, que tá fazendo algo bom, uma pesquisa científica, e viu um padrão que tá literalmente matando jogadores, ele é perseguido, cara. Ele é perseguido pela própria NFL, desmerecido, desmentido, a esposa perseguida, e a vida dele é feita um inferno por causa disso. Ele começa a desafiar gigantes, e esses gigantes têm todas as ferramentas pra acabar com ele. Mas ele não pode parar, porque ele tem algo muito grande nas mãos. O filme é maravilhoso, cara, maravilhoso. Então, se você queria uma sinopse, eu tenho certeza que eu já consegui aqui. Mas agora vamos levar isso pra vida, porque isso realmente aconteceu, e é isso que faz o filme ser mais assustador. Acontece algo no filme, que eu nem vou falar pra quem quer assistir e tudo mais, que meio que deixa a NFL impossível de continuar negando. E é nesse momento que eles finalmente param de tentar calar o Dr. Omalu. Mas nem é por parte da NFL. A PA, a Players Association, a Associação dos Jogadores, que é uma empresa independente da NFL por si só e que luta pelo interesse dos jogadores, ela queria ouvir o Dr. Omalu, porque os próprios jogadores estavam vendo essas notícias e começando a ficar preocupados, cara. Esses caras que estão na linha ofensiva batendo a cabeça todo o jogo, eu vou ter algum problema e tudo mais. E eu confesso que o filme fica assustador em alguns momentos, porque você vê jogadores históricos, lendários, falando tipo, eu tô ouvindo vozes, eu quero fazer coisas e tudo mais. Tem um suicídio de alguns jogadores, isso é muito pesado, cara. E aí é quando finalmente, como eu falei pra vocês, a NFL não consegue mais impedir isso de ser trazido à tona, que o Dr. Omalu é ouvido. E as coisas começam a mudar um pouco. Mas pra vocês terem a ideia da seriedade de tudo isso que aconteceu, o commissioner atual da NFL, Roger Goodell, ele assumiu nessa tempestade. O antigo commissioner, o Paul Tagliabue, ele saiu no meio de tudo isso. E o filme até dá a entender que foi tipo, mano, eu não quero lidar com essa parada, vou aposentar, chega, tá tudo bem. E o Roger Goodell chega nessa bomba. E o Roger Goodell, ele é muito bem retratado no filme como exatamente o que ele parece ser na vida, que é tipo assim, a gente luta pelo interesse dos jogadores sempre, e é sempre isso, não sei o quê. E as coisas continuam. Quantas críticas tem pra NFL hoje em dia de que jogadores que agridem a esposa e filho estão na liga e outros que teoricamente não fizeram nada não estão, e a negligência que a NFL tem, mas ao mesmo tempo perseguição, como outros casos famosos e tudo mais. E esse negócio da concussão foi muito sério. Mas aí tem a ponta de esperança, porque apesar de toda a perseguição que o Dr. Omalu sofreu, e apesar da NFL ter sido um absurdo em querer negar tudo isso de acontecer, as coisas mudam. O próprio Roger Goodell, quando o filme saiu em 2015, foi entrevistado no Good Morning America e ele mesmo falou que nos últimos 10 anos mais de 40 novas regras tinham sido implementadas ao livro de regras da NFL para tentar proteger os jogadores em caso de concussão. Mesmo assim, os números são assustadores, são mais de 200 concussões por temporada. Mas hoje pelo menos tem um protocolo de concussão um pouquinho melhor, em que o jogador, se ele tem uma pancada e vê que ele tá meio mais ou menos, um médico imparcial, que não é de time A nem de time B, avalia o jogador e se vê que ele teve concussão, ele tá fora do jogo. Isso tudo ajuda a preservar. E tem uma outra parte importante que o próprio Dr. Omalu fala no filme. Um soldado, quando vai pra guerra, ele sabe dos riscos de perder um braço, perder uma mão, de morrer, ser ferido. O jogador, ele sabe dos riscos de se lesionar, quebrar uma perna, mas ele não sabe que ele vai perder a cabeça.
Então, depois dessa conscientização, hoje isso tá mais exposto. Hoje os jogadores da NFL têm essa ciência de que é um jogo perigoso em mais um nível, que é o nível das pancadas. Mas como eu falei pra vocês, novas regras, protocolo de concussão, tecnologia de equipamentos. Hoje os capacetes, as ombreiras são criadas, são feitas para terem uma proteção muito maior. Mesmo assim, não é 100%. Então, ainda tem pesquisas, ainda tem críticas muito sérias que dizem que o CTE, que em português é encefalopatia traumática crônica, é grave e que atinge provavelmente 28% dos jogadores, ex-jogadores, tá ligado? Então é uma coisa muito séria e esse filme traz à tona. Então é difícil para um fã da NFL ver esse filme, porque ele traz uma visão que você não quer ter, assim. Que é dos caras falando pro Dr. Omalo, se isso for a público, cara, vai acabar o futebol americano. Você quer acabar com o futebol americano? E aí você, como pessoa assistindo o filme, você fala, não, eu quero que o futebol americano continue, mas tá morrendo uma galera por causa de pancada na cabeça, tá ligado? Que é uma coisa que não tem em outros esportes. O boxeador, que é uma coisa que eles falam muito, né? Também tem um pouco disso, de levar as porradas, e muitos realmente têm alguns problemas. Mas o futebol americano é muito mais. É como se o cara levasse porrada. Eu vi um artigo depois do filme que diz que o Mike Webster, na sua carreira, é como se ele tivesse sido envolvido em 25 mil acidentes de carro. Imagina como é que fica o cérebro do cara. E esse cara morreu. A esposa do Justin, que também era dos Steelers, ela falou em 2016 que ela não assiste a NFL, ela não consegue assistir a NFL, porque é meio que o negócio que tirou o marido dela, tá ligado? Então é realmente pesado, mas é um filme obrigatório. Obrigatório. Eu entendo porque que a NFL não quer que você veja. O Roger Goodell é vaiado por muitos motivos quando ele vai anunciar as escolhas do draft. O Deflategate, esses escândalos aí que ele age mal, o que eu falei do negócio dos jogadores, mas isso que ele representa de um cara que tá lá em cima falando tipo, gente, a gente cuida dos jogadores, e na prática a gente vê que a prioridade da NFL, como de qualquer empresa, é ganhar dinheiro, cara. Então eles vão colocar isso à frente de qualquer coisa. É triste, cara. Pra fãs de NFL é triste ver isso. Mas é obrigatório. É só isso que eu falo pra vocês. Tem na Netflix e tem pra assistir aí tranquilo. Concussion, Desafiando Gigantes em português, estrelado pelo Will Smith, um filmaço do Will Smith, que todo fã de futebol americano tem que assistir. Mas eu vou falar pra vocês, não é só fã de futebol americano não, qualquer pessoa pode assistir e adorar esse filme. A minha namorada assistiu e ficou um pouco pistola com a NFL, acho que é uma reação natural, vale a pena você assistir. E se você já assistiu, comenta aí embaixo o que você achou, o que você acha sobre tudo isso. É aquele filme que você assiste e vai pesquisar, tipo, mano, não é possível que isso rolou. E rolou, cara. E rolou e foi bem tenso, tá bom? Então, meus amigos, é isso. Deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!